Sejam bem-vindos a mais um programa Prova Final, uma parceria exclusiva da TV Justiça com a rede de ensino LFG, Luiz Flávio Gomes. Meu nome é Fernando Castellani, eu sou advogado, professor das disciplinas de Direito Empresarial e Direito Tributário. Sou mestre e doutorando pela PUC de São Paulo, professor de uma série de cursos de pós-graduação em todo o Brasil e professor exclusivo da rede de ensino LFG para os cursos preparatórios para concurso e exame de ordem. O nosso programa se divide em 3 blocos. No primeiro bloco, tema do dia, eu apresentarei para vocês as regras da exploração da atividade empresarial no Brasil. Falaremos sobre a exploração da atividade, empresário individual e sociedade empresária. Falaremos sobre as formas de exploração, os tipos societários e as consequências advindas da opção pela forma de exploração. No nosso segundo bloco, Pergunte ao Professor, algumas pessoas mandarão aqui dúvidas sobre o tema do dia, que serão respondidas tentando elucidar os pontos aqui tratados. E por fim, o X da questão, onde mostraremos como esse assunto é exigido nas principais provas de concurso público e exame de ordem. Vamos agora ao tema do dia. A exploração da atividade econômica é algo absolutamente fundamental para a economia de um país. Todos nós precisamos de pessoas empreendedoras que optam por se arriscar e iniciar determinados negócios. Negócios que podem ser bem simples, negócios que podem ser bem pequenos, como negócios que podem ser extremamente lucrativos, que envolvam grande número de empregados e exijam uma produção absolutamente qualificada e complexa. E é natural que o direito, regulando as atividades sociais e econômicas, estabeleça determinadas formas e determinadas regras para a exploração dessa atividade, pensando e tentando ajustar a realidade de forma a que se estimule a atividade desses empreendedores. E aqui, desde já, é importante que se afaste determinadas ideias equivocadas que muitas vezes nós temos e se entenda definitivamente que é absolutamente necessário que o direito proteja esses empreendedores. A ideia é importante. A economia precisa de pessoas empreendedoras. Pessoas que optam em colocar parte do seu patrimônio, arriscar parte da sua tranquilidade para explorar uma determinada atividade. Ao explorar uma determinada atividade, esse empresário, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica, nós vamos discutir um pouco sobre isso, esse empresário movimenta a economia, gera tributos, gera produto para os consumidores, gera trabalho e gera, portanto, oportunidades. É natural que essa pessoa deva ser, de alguma forma, privilegiada e estimulada pelo direito. E pensando nisso, o direito estabelece as formas possíveis para uma pessoa explorar a atividade empresarial. Obviamente que trataremos aqui nesse programa apenas ao que se refere à questão do formalismo da pessoa, que poderá ser exploração diretamente por pessoa física ou uma exploração por intermédio de pessoa jurídica. É esta forma que nós discutiremos no nosso programa. Quando uma pessoa opta pela exploração de uma atividade empresarial, quando ela opta pela exploração de uma atividade, reunindo determinados requisitos específicos, utilizando uma determinada forma de produção de riquezas, que é característica para a atividade empresarial, essa pessoa tem que tomar uma decisão inicial imediata. Ao decidir começar um determinado negócio, a pessoa que toma essa decisão deverá optar pela exploração diretamente ou pela exploração utilizando pessoa jurídica. Tecnicamente, aqui, o direito diferencia 2 situações. A chamada figura do empresário individual, que é o empresário pessoa física,
da chamada sociedade empresária, que é o empresário pessoa jurídica. Figuras que não se confundem e que possuem regras e regulamentações diferentes. Quando nós falamos na figura do empresário individual, nós falamos na figura mais simples. Nós falamos até numa situação que, na prática, é utilizada, em regra, em atividades de pequena monta. Atividades pequenas, atividades que envolvem pequenos investimentos. Um pequeno comércio, uma pequena videolocadora, um pequeno restaurante, uma padaria. Apenas negócios de pequena expressão econômica. Esta é a regra que a realidade nos mostra. Quando falamos desse empresário individual, nós falamos de uma pessoa física, um homem, uma mulher, capaz, portanto, que esteja em pleno gozo da sua capacidade, que mediante uma inscrição específica, a inscrição na junta comercial do seu estado, passa a explorar essa determinada atividade. Ele monta o seu estabelecimento, compra os produtos necessários, estoque, monta o seu pequeno negócio, um comércio, por exemplo, abre as suas portas e começa efetivamente a praticar os atos econômicos da atividade que ele escolheu. Percebam que aqui nós estaremos diante de uma pessoa física. Estaremos diante de uma pessoa comum, que, mediante um registro específico que a lei exige, como condição de regularidade, o registro na junta que eu acabei de fazer referência, começa a explorar a sua atividade. Percebam que aqui a pessoa explora a atividade em nome próprio. Quando ele pratica os negócios de compra e venda, negociação, é exatamente da mesma forma como se ele estivesse assinando um contrato. Percebam? Ele explora a atividade em nome próprio. Isso significa que quando ele compra, quando ele vende, quando ele faz uma dívida, quando ele passa a ser credor, é a própria pessoa física que será, nesses instrumentos, vinculada. Ele, pessoa física, José da Silva, João de Souza, pouco importa. Ele, pessoa física, será credor da operação. Ele, pessoa física, será devedor numa determinada operação. Não há aqui a utilização de qualquer ficção. É evidente que quando nós formos a esse estabelecimento, esse pequeno restaurante, por exemplo, essa pequena loja, essa farmácia, essa padaria, nós vamos olhar para essa loja e provavelmente ela se utilizará de um nome atrativo. Restaurante do centro, loja da liberdade, enfim, alguma expressão que identifique o negócio. Essa expressão, essa palavra, esse nome, nada mais é do que, tecnicamente, o título do estabelecimento empresarial. E percebam que o fato desse restaurante se utilizar de um título qualquer, Restaurante da Paulista, fazendo referência aqui à Grande Avenida Paulista, em São Paulo, o fato desse pequeno restaurante utilizar um nome específico não gera qualquer consequência, não traz qualquer relação para a figura do empresário que explora a atividade. O restaurante será explorado pelo José da Silva, ele, pessoa física, mas o direito não impõe a regra de que esse restaurante deva se chamar José da Silva, ou que deva se utilizar alguma referência ao nome dessa pessoa física no título do estabelecimento. O título do estabelecimento, essa placa, esse nome que se mostra, ele tem uma função, a atração da clientela. É claro que não seria nada atrativo se utilizar simplesmente o nome do empresário que explora a atividade. E por isso, então, essas expressões de fantasia, que, volto a dizer, tecnicamente para o direito, se chama título do estabelecimento, a placa que fica do lado de fora, que na maioria das vezes também costuma ser registrada como marca do empresário. Mas, a rigor, são coisas distintas que não são objeto dessa explanação hoje. Esse empresário pessoa física, o José da Silva, por exemplo, que abriu o seu restaurante,
ele explora em nome próprio, eu disse há pouco. Isso gera uma consequência absolutamente importante para o direito. Como o José da Silva, o dono desse restaurante, explora a sua atividade como pessoa física, todo o resultado dessa atividade recairá sobre ele. E dizer que o resultado recai sobre ele, na verdade é dizer que os lucros e os prejuízos dessa atividade recairão sobre o seu patrimônio. Significa dizer que todo o resultado positivo será acrescido ao seu patrimônio de pessoa física, como todo resultado negativo será suportado pelo seu patrimônio. Aqui é importante atentar para uma situação específica também. Quando uma pessoa física explora uma atividade, então abre lá um restaurante, ele tem uma massa patrimonial, ele tem um patrimônio que não se confunde lá com o seu estabelecimento, não se confunde com o seu restaurante. Esse empresário individual, essa pessoa física, ele pode ter uma casa onde ele mora, ele pode ter aplicações financeiras, pode ter um veículo, ele pode ter uma casa na praia, portanto, ele pode ter uma série de bens que compõem o seu patrimônio, além, obviamente, do próprio restaurante, que percebam, também faz parte do seu patrimônio. O local do restaurante, se for um imóvel próprio, os utensílios utilizados, os utensílios de cozinha, o estoque, tudo aquilo faz parte de uma mesma massa patrimonial. Quando uma pessoa explora atividade como pessoa física, como empresário individual, a sua massa patrimonial é única. Percebam? Não há que se fazer diferença para fins de responsabilidade perante credores, por exemplo, de qual é o seu patrimônio vinculado à atividade empresarial e qual é o seu patrimônio não vinculado. A rigor, um fornecedor de matéria-prima para o estabelecimento, que não é pago e que tem que buscar a satisfação forçada do seu crédito, esse credor poderá buscar a satisfação do seu crédito sobre o veículo do proprietário do estabelecimento, sobre a casa da praia do titular do restaurante. Poderíamos pensar, não, mas como assim pode recair sobre o veículo? Não tem que recair a dívida, já que é dívida da atividade do restaurante, sobre os bens que compõem o restaurante? Se estivermos diante de exploração por pessoa física, não. A massa patrimonial é uma só, e sendo uma só, as dívidas poderão recair sobre a totalidade do patrimônio. É exatamente por isso que, como eu disse no começo da nossa explanação, o empresário individual é uma realidade que, na prática, só é utilizada para pequenos negócios. Só é utilizada para negócios de pequena expressão. Vocês nunca vão encontrar uma grande empresa, uma grande atividade, algo que renda frutos muito grandes, sendo explorado por pessoa física. E a explicação para isso é óbvia. Diante de uma atividade de grande expressão, diante de uma atividade com grande faturamento, com grandes lucros, normalmente os riscos também são maiores. E o titular do patrimônio não quer colocar todo o seu patrimônio em risco. Ora, se eu tenho uma transportadora que fatura milhões, que tem milhões de contratos, eu corro riscos. Eu posso, pelo grande vulto do meu negócio, ter que responder por grandes quantias. Eu não quero que a minha casa, o meu veículo, as minhas aplicações financeiras, a minha casa na praia, possa ser ameaçada por essas dívidas. E exatamente para fugir desse risco é que se utiliza, nessas situações, a exploração por pessoa jurídica. A exploração por pessoa jurídica, ela usa uma formalidade criada pelo direito. As pessoas, quando resolvem explorar uma atividade empresarial, uma atividade econômica, podem optar pela criação de uma ficção jurídica, que é a pessoa jurídica, a sociedade. Isso significa que
as pessoas físicas que querem explorar essa atividade, mediante a utilização de uma técnica jurídica, constituem uma sociedade com personalidade jurídica própria para explorar aquela atividade. O José e o João constituem uma sociedade e, por intermédio dessa pessoa jurídica, eles explorarão a atividade empresarial. Por mais que possa se falar e explicar essa situação, a verdade é uma só. As pessoas optam pela exploração da atividade, usando pessoa jurídica, para conseguirem com isso fazer uma cessão patrimonial, fazer uma divisão patrimonial. Esse ponto é importante. Eu acabei de falar que a pessoa jurídica, quando ela é constituída, e constituída obedecendo às regras postas pelo direito, constituída seguindo-se as formalidades exigidas pela lei, essa pessoa jurídica, ela tem personalidade. Dizer que ela tem personalidade para o direito é dizer que, para o direito, ela é uma pessoa, assim como uma pessoa física, que goza, dentre outras coisas, de titularidade negocial, podendo praticar atos, como goza de autonomia patrimonial. Ao dizer que a pessoa jurídica tem titularidade negocial, nós estamos dizendo que ela pode praticar atos. Ela, pessoa jurídica, sociedade, pode comprar, vender, ser credora, ser devedora, processar, ser processada. A pessoa jurídica pratica atos. E pratica atos mediante a utilização de representantes, claro. A pessoa jurídica é uma ficção. Então, o seu representante legal, o seu administrador, obviamente, fala por ela, assina por ela, faz negócio por ela. Mas cuidado, hein? Quando um sócio administrador ele vai num banco e assina um contrato em nome da pessoa jurídica, a pessoa que a partir daquela assinatura é contratante ou contratada é a pessoa jurídica, não a pessoa do sócio que assinou, não a pessoa do administrador. O administrador, quando pratica esse ato, pratica o ato pela pessoa jurídica. Ele, administrador, não é devedor, não é credor, não é parte do negócio. Ele apenas torna presente a pessoa jurídica. Ele a representa nesse ato específico. Mas por que existe vantagem na exploração da atividade por intermédio de pessoa jurídica? Pela segunda característica que eu disse, a autonomia patrimonial. Quando nós constituímos uma pessoa jurídica, ela passa a ter, a partir daquele momento, patrimônio próprio. Um patrimônio que não se confunde com o patrimônio pessoal do sócio. Atenção, a pessoa jurídica tem uma massa patrimonial que é diferente da massa patrimonial dos sócios. Patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos sócios. Tanto não se confunde que o direito estabelece uma regra chamada desconsideração da personalidade jurídica, que é uma regra que se aplica exatamente nos casos em que sócios se utilizam do patrimônio da pessoa jurídica como se deles fossem. Quando os sócios procedem a uma confusão dessas massas patrimoniais, o direito estabelece uma sanção, o direito estabelece uma punição, que é a desconsideração da personalidade e a responsabilização dos sócios pela dívida da pessoa jurídica. Mas pensando numa situação de normalidade, pensando numa situação em que não haja fraude, quando se constitui pessoa jurídica, é a pessoa jurídica que passa, a partir daquele momento, a explorar a atividade. Se é ela que explora, é evidente que as eventuais dívidas desse negócio,
os eventuais prejuízos decorrentes dessa exploração, e eles podem existir, afinal de contas, a atividade empresarial envolve risco. Esses prejuízos, atenção, devem recair sobre o patrimônio da pessoa jurídica, não sobre o patrimônio de sócio. Quem responde pelas dívidas da pessoa jurídica? A própria sociedade, com o seu patrimônio. E vejam, o que compõe o patrimônio da pessoa jurídica? Ora, todos os seus bens, créditos e direitos. Constitui patrimônio da pessoa jurídica o imóvel que está registrado em nome da pessoa jurídica, o veículo registrado em nome da pessoa jurídica, o estoque que está no estabelecimento, os créditos a serem recebidos por vendas feitas pela pessoa jurídica. Tudo isso é patrimônio da pessoa jurídica. E é exatamente esse patrimônio que deve ser alcançado pelos credores da pessoa jurídica. É bem verdade que existem situações nas quais esse patrimônio não é suficiente. A sociedade pode ter mais dívidas do que patrimônio. E nessas situações em que o patrimônio é insuficiente, os credores da pessoa jurídica poderão, em algumas situações, atingir o patrimônio pessoal dos sócios. Mas percebam que pela própria forma como eu explorei o assunto, a responsabilidade dos sócios, ela somente se verificará depois de esgotado o patrimônio da pessoa jurídica. Em primeiro lugar, deverá responder pelas dívidas da sociedade, o patrimônio da sociedade. Somente se ele for insuficiente, somente se esse patrimônio não for suficiente para responder por todas as dívidas, é que nós discutiremos eventual responsabilidade de sócio. E uma eventual responsabilidade que variará pelo tipo societário a ser adotado. Existem diferentes tipos societários. E esses tipos societários estão à disposição de todas as pessoas. Quando as pessoas resolvem constituir uma pessoa jurídica, elas deverão escolher dentre um dos tipos societários. E cada um deles possui regras específicas no que se refere à responsabilidade, no que se refere a responder ou não pelas dívidas oriundas da atividade empresarial. Basicamente, na prática, nós temos dois tipos societários que são usados: a chamada sociedade limitada e a chamada sociedade anônima. Existem outros três tipos: nome coletivo, comandita simples e comandita por ações, mas que na prática não se utilizam. Na prática nós temos ou sociedades limitadas ou sociedades anônimas. Sociedade limitada para o pequeno e médio negócio, sociedade anônima para o grande negócio. E por força de uma recente alteração da legislação, nós passamos a contar agora com uma nova espécie de pessoa jurídica para a exploração da atividade empresarial, que é a chamada EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é uma pessoa jurídica, mas com uma característica importante: possuindo apenas um único sócio. Sociedade limitada, sociedade anônima e EIRELI são as formas de exploração típicas para a atividade empresarial por intermédio de pessoa jurídica. E o empresário individual, a forma típica de exploração da atividade pela pessoa física. Essas, portanto, são as opções que estão à disposição das pessoas que querem explorar a atividade. Lembrando que a exploração pela pessoa jurídica traz como grande benefício a proteção patrimonial pela divisão. Eis então o nosso tema do dia. Neste bloco, pessoas de todo o Brasil mandaram para nós as suas dúvidas referentes ao assunto abordado aqui no nosso tema do dia. Vamos então agora passar a análise de cada uma delas. Vamos à nossa primeira questão. Professor, o empresário pessoa física pode ter todo o seu patrimônio atingido mesmo que não vinculado à sua atividade negocial? É importante perceber que a exploração da atividade empresarial
por um empresário pessoa física não implicará em divisão do seu patrimônio. Eu explico. Conforme nós vimos na explanação do tema do dia, quando uma pessoa física resolve abrir um restaurante, uma padaria, uma pequena farmácia, lembrando que normalmente empresário pessoa física explora atividades de pequena monta, esse empresário individual, ele passa a ter agregado ao seu patrimônio os bens e direitos relacionados com aquela exploração. O imóvel onde fica a farmácia, o seu estoque, o seu faturamento, tudo aquilo vai diretamente para o patrimônio do empresário pessoa física. Sendo assim, se os frutos da atividade, se o lucro da exploração vai diretamente para o seu patrimônio, é absolutamente natural e justo que os eventuais prejuízos também se socorram desse patrimônio. E isso significa, na prática, que um eventual credor da farmácia, a empresa de medicamentos que vende a prazo para o nosso empresário, dono da farmácia, por exemplo. Esse credor poderá buscar a satisfação do seu crédito sobre todo o patrimônio do empresário individual, ainda que seja um patrimônio não vinculado à farmácia, ainda que seja um patrimônio que não tenha relação com a atividade empresarial. Numa eventual ação em que o credor do empresário busca a satisfação do crédito, poderá, por exemplo, essa ação recair sobre o imóvel que ele utiliza para final de semana, então a casa da praia, o sítio que ele possui, poderá recair sobre o seu veículo, poderá recair sobre suas aplicações financeiras. Percebam que não há necessidade de que o credor da atividade empresarial, o credor da farmácia no nosso exemplo, busque a satisfação sobre os bens que compõem a farmácia. É a totalidade do patrimônio do empresário que responderá pelas suas dívidas, seja ele vinculado ou não com a atividade empresarial específica. Esta, portanto, é a grande desvantagem da exploração de atividade por intermédio de pessoa física. É evidente que numa situação favorável, uma situação de resultado positivo, todo o lucro vai para o patrimônio, isso é bom. Mas em uma situação de resultado negativo, desfavorável, prejuízo, todo o patrimônio do empresário correrá risco. Exatamente por isso que qualquer atividade, assim que passe a ter um mínimo de expressão econômica, se socorre e se utiliza da exploração por intermédio de pessoa jurídica. Vamos à nossa próxima questão. Professor, existe a sociedade de um sócio só? Sociedade, em regra, exige a presença de pelo menos 2 sócios. É requisito exigido pela lei para se constituir uma sociedade a presença de pelo menos 2 pessoas. Essa regra da exigência de duas pessoas, que podem ser 2 pessoas físicas, 2 pessoas jurídicas, uma física e uma jurídica, dependendo do tipo societário, é uma regra que comporta exceções extremamente pontuais. Nós temos, a rigor, uma figura que envolve apenas sociedade anônima, a chamada subsidiária integral, que é bem específico, e uma outra situação que envolve retirada ou morte de sócio, que é a chamada unipessoalidade incidental, que inclusive só pode existir por um determinado período. Então, como regra, nós poderíamos dizer que para se constituir sociedade se exige pelo menos 2 sócios. Essa exigência na prática foi motivo para muita fraude. É razoavelmente comum nós encontrarmos na vida prática sociedades em que um dos sócios tem uma participação quase igual a 0. Aquelas sociedades que uma pessoa tem 99,9% e a outra tem 0,1% do capital. E muitas vezes, esse sócio que tem 0,1, ele pode ser cônjuge do outro sócio, pai, mãe, irmão, pessoa que tem algum tipo de vínculo com o sócio majoritário.
essa situação demonstra, como regra, de que simplesmente se simulou a participação societária. Esse sócio com participação quase igual a zero, ele só faz parte da sociedade para que possa o outro sócio, que é aquele que realmente quer explorar a atividade, possa se valer do benefício do direito societário, se valer do benefício da pessoa jurídica. Essa fraude, essa simulação, que é muito comum na prática, ela perdeu sentido recentemente. O direito passou a regular uma nova situação. O direito criou a figura jurídica da EIRELI, a Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, que é uma criação recente, uma criação nova, algo criado no ano de 2011, que passou a ter vigência em 2012 somente. A EIRELI nada mais é do que uma pessoa jurídica. Só que uma pessoa jurídica que, diferente das sociedades, pode possuir apenas um único sócio. É uma sociedade de um sócio só. Vejam que, tecnicamente, a EIRELI não é sociedade. A EIRELI é uma outra espécie de pessoa jurídica. Mas apenas para fins didáticos. Nós podemos pensar na EIRELI como sendo uma sociedade de um sócio só, porque os seus efeitos práticos seriam exatamente os mesmos. A EIRELI é um tipo societário diferente de sociedade, mas que possui as mesmas características, com a diferença fundamental de possuir um único sócio. Ora, nada mais natural de se concluir que, a partir da criação da EIRELI, não é mais necessária aquela simulação de chamarmos uma pessoa apenas para constar como sócio, com uma diminuta participação societária. Eu não preciso mais chamar minha mãe para dividir a sociedade comigo, ainda que eu lhe dê 0,1. Eu posso, a partir de 2012, constituir a chamada EIRELI, que dará exatamente a mesma proteção, os mesmos benefícios da constituição de uma sociedade. A EIRELI, ela possui um único sócio, mas apesar de possuir um único sócio, ela, por ser pessoa jurídica, possui um patrimônio diferente do patrimônio do sócio. Mesmo na EIRELI, que tem um sócio apenas, o patrimônio do sócio, o pessoal, não se confunde com o patrimônio da EIRELI, o patrimônio da pessoa jurídica. E aqui na EIRELI, valerá exatamente a mesma regra que vale para as sociedades. No caso de dívidas originadas pela EIRELI, no caso de dívidas na atividade empresarial, os credores deverão cobrar o patrimônio da pessoa jurídica EIRELI. Se ele for insuficiente, obedecidos os limites postos pela lei, poderá se cobrar o patrimônio, eventualmente, do sócio da EIRELI. Portanto, nós temos aqui uma mudança fundamental, né? Até 2012, só existia pessoa jurídica com pelo menos 2 sócios. A partir de 2012, nós passamos a contar também com a figura da EIRELI e passamos a contar, então, em sociedades, na verdade, com pessoas jurídicas com um único sócio. Uma grande e importante novidade. Vamos à nossa terceira questão. Oi, professor. Os sócios que constituem uma sociedade e não a registram podem ser prejudicados por isso? A ausência de registro de sociedade é uma das grandes situações problemáticas do direito empresarial. É bem verdade que a exploração de sociedades sem registro é algo que acontece apenas em atividades informais, atividades menores, em atividades de pequena expressão econômica. Nós não vamos encontrar nenhum grande empresário, nenhuma grande sociedade que deixaria de cumprir a formalidade simples e barata do registro. Normalmente encontramos empresários sem registro quando estamos falando de atividades de menor monta. Essa falha, contudo,
a ausência do registro, gera a chamada figura do empresário irregular, quando estivermos diante de pessoa física, ou a chamada sociedade em comum. Sociedade em comum, que é o nome específico do Código Civil para a figura da sociedade irregular. Percebam, portanto, que nós temos duas figuras. O empresário, pessoa física sem registro, empresário irregular. E a sociedade empresária sem registro, a sociedade em comum. A figura da irregularidade gera uma série de consequências, uma série de sanções, nas quais, ou dentre as quais, a pior de todas é a responsabilização ilimitada do sócio. Perceba? Diante de uma sociedade sem registro, os sócios da sociedade passarão a responder com todo o seu patrimônio pessoal, com todo o seu patrimônio, pelas dívidas da sociedade. Claro, de maneira subsidiária, como nós vimos. Primeiro, os credores terão que cobrar a sociedade em comum, o patrimônio da sociedade. Mas, sendo ele insuficiente, os sócios da sociedade não terão nenhuma proteção. Sendo o patrimônio da sociedade em comum insuficiente, esses credores poderão, de maneira automática, recair sobre o patrimônio de cada um dos sócios. As dívidas não satisfeitas com o patrimônio da sociedade em comum recairão sobre o patrimônio pessoal de cada um dos sócios. Portanto, é evidente, né? A falta de registro é uma irregularidade que não vale a pena. A falta de registro afasta o grande benefício da pessoa jurídica, que é a proteção patrimonial, que é a divisão do patrimônio. Por isso que eu disse que é uma irregularidade impensável, uma irregularidade que não acontece para qualquer empresário que tem um mínimo de expressão econômica. Até porque ele conta com assessoria jurídica, ele conta com orientação de contadores, então jamais cometeria essa falha tão simples e ao mesmo tempo tão complexa na atividade empresarial. Vamos à nossa quarta questão. Professor, nos casos de exploração de atividade usando uma sociedade limitada, os sócios estão totalmente protegidos contra as dívidas da sociedade? Todos vocês sabem, inclusive aqueles que são leigos no assunto jurídico, que a chamada exploração por intermédio de sociedade limitada, por intermédio do tipo de pessoa jurídica cujo nome é sociedade limitada, traz uma proteção gigantesca. Ao explorarmos atividade usando sociedade limitada, os sócios gozam de um importante limite na sua responsabilidade pelas dívidas. Obedecendo à regra geral, os credores de uma sociedade limitada deverão buscar a satisfação dos seus créditos sobre o patrimônio da sociedade limitada. Os credores da pessoa jurídica cobram o patrimônio da pessoa jurídica. Sendo esse patrimônio insuficiente, os credores da sociedade limitada poderão cobrar do patrimônio dos sócios da sociedade limitada o valor não integralizado no capital social, o valor não pago pelos sócios a título de capital social. Quando se constitui uma sociedade, obrigatoriamente se define um valor de capital. Uma decisão arbitrária, 10 mil, 100 mil, 50 mil, não importa. Se decide um valor de capital. Esse capital é dividido entre os sócios. Por exemplo, definimos 10 mil reais de capital. Para 2 sócios, 5 mil para cada um, 4 mil para um, 6 mil para o outro. Divisão completamente arbitrária. Atribuímos, portanto, esse capital aos sócios. No momento que fazemos essa atribuição, nasce para esses sócios um dever. O dever de pagar por esse capital. Então, numa sociedade, a título de exemplo, que tem 10 mil reais de capital, com 2 sócios detentores de 5 mil reais de capital cada um,
Cada um dos sócios tem que entregar R$ 5.000 para a sociedade. O capital deve ser pago pelos sócios. Tecnicamente, ele deve ser integralizado. Na sociedade limitada, os sócios poderão ser cobrados pelas dívidas da sociedade somente até um determinado limite. E esse limite é dado exatamente por esse valor de capital que falta integralizar. Os credores poderão cobrar do patrimônio pessoal dos sócios apenas a diferença do valor total do capital e o que já foi pago. Voltando ao nosso exemplo, R$ 10.000 de capital. Um dos sócios paga os 5.000. O outro sócio não tinha todo o dinheiro, pagou apenas 1.000. Portanto, dos 10.000, nós temos 6.000 pagos. Falta integralizar 4.000. Os credores poderão cobrar do patrimônio pessoal dos sócios até o limite de 4.000. Não, mas pensando numa situação qualquer, essas dívidas podem ser superiores a 4.000, não pode? A sociedade tem R$ 20.000 de dívida. Cobrou do patrimônio pessoal, sobrou ainda lá 15.000 de dívida. Desses 15.000, 4.000 foi atingido o patrimônio pessoal do sócio. Ora, restam R$ 11.000 sem satisfação. E esses 11.000 vão ser cobrados de quem? Resposta: regra geral, de ninguém. Prejuízo do credor. O credor deu crédito para um devedor que não tinha patrimônio ou condições de responder por ele. O credor não foi diligente. O credor não agiu de maneira a pensar na possibilidade do risco. Portanto, vejam a proteção do direito societário. O sócio tem a garantia de, apesar de ter patrimônio, não responder pelas dívidas da pessoa jurídica ali acima do limite posto pela legislação, o valor que falta integralizar. Agora, percebam só a curiosidade. No exemplo que eu dei, quem não havia pago ainda era um dos sócios, que faltava pagar 4.000. Bom, os credores da sociedade poderão cobrar esses 4.000 de quem? Depende. Na sociedade limitada, de qualquer um dos dois, porque os sócios da limitada respondem de maneira solidária pelas dívidas. Mas essa proteção não é absoluta. E ela não é absoluta porque se a administração da sociedade agiu de maneira fraudulenta, agiu se utilizando do patrimônio da pessoa jurídica de forma a desviar esse patrimônio, com confusão patrimonial, com desvio de finalidade, se houver fraude, poderá o credor requerer e o juiz determinar a desconsideração da personalidade jurídica. E se essa desconsideração for determinada, o seu grande efeito é afastar a pessoa jurídica e permitir a cobrança de todas as dívidas do patrimônio pessoal dos sócios ou dos administradores responsáveis pela prática da fraude. Concluindo então a análise do caso, os sócios da sociedade limitada não têm a garantia absoluta da responsabilidade limitada. Eles não têm a proteção absoluta do que falta apenas para ser integralizado. Eles têm essa garantia desde que não haja fraude, porque se houver fraude, haverá incidência da figura da desconsideração da personalidade jurídica e diante da desconsideração da personalidade jurídica, poderá se atingir o patrimônio dos sócios e poderá se atingir pela totalidade da dívida. Portanto, percebam o grande efeito nocivo da utilização das pessoas jurídicas de forma fraudulenta. Vamos à nossa última questão. Professor, em caso de falência da sociedade, o sócio é atingido? A falência da sociedade nada mais é do que uma cobrança coletiva da sociedade. Um empresário, que pode ser pessoa física ou jurídica, que esteja em uma situação de insolvência, que esteja em uma situação em que há uma comunidade de credores e há uma situação específica prevista na lei de falência, ou a sua impontualidade, ou a sua execução frustrada, ou a prática de determinados atos, que não serão analisados aqui,
mas satisfeitos os requisitos lá da lei de falência, esse empresário, pessoa física ou jurídica, poderá ser declarado falido, exclusivamente por ato judicial, processo de falência. Ao se declarar a falência de uma sociedade, a falência, ela passa a ser um novo regime jurídico, uma nova situação jurídica para a sociedade. Atenção para isso. A falência da pessoa jurídica não é obrigatoriamente falência do sócio. E se a falência da pessoa jurídica não é falência do sócio, como regra geral nós podemos alegar que a responsabilidade do sócio de uma sociedade na falência não é diferente da responsabilidade de um sócio numa ação de cobrança individual. O sócio de uma sociedade limitada que tem a sua falência declarada, o sócio de uma sociedade anônima que tem a sua falência declarada, não passará a ter responsabilidade diferente do que teria se fosse numa cobrança individual. É claro que aqui nós não podemos nos esquecer também da figura da desconsideração da personalidade jurídica. Se estivermos diante da utilização fraudulenta da sociedade, se estivermos diante do uso desvirtuado da sociedade, poderá sim, no processo de falência, se atingir o patrimônio pessoal do sócio. Mas percebam, não é por força da falência, mas sim por força da fraude, por força da desconsideração da personalidade jurídica. E com isso, então, nós terminamos o nosso bloco Pergunte ao Professor. Vamos agora ao X da questão. Passaremos agora a análise de questões de concurso público dos mais importantes de todo o Brasil, que versam exatamente sobre os pontos abordados em nossa explanação. Vamos à nossa primeira questão, que é uma questão que foi exigida na prova de magistratura federal, um dos principais concursos públicos do Brasil, da terceira região. O enunciado da questão: nas sociedades empresariais, de acordo com o novo Código Civil, a responsabilidade dos sócios é... Antes de analisarmos quais são os itens apresentados na questão, percebam que o enunciado versa exatamente sobre a responsabilidade dos sócios pelas dívidas da pessoa jurídica. Dívidas que foram contraídas em nome da sociedade e que devem, primeiro, recair sobre o patrimônio da sociedade. Diante da insuficiência desse patrimônio, poderá se cobrar algo do patrimônio dos sócios, a depender do tipo societário. É exatamente isso que a questão quer saber da análise de cada um dos itens. Então vamos a eles. Alternativa A. A responsabilidade de sócios é limitada à integralização da cota social de cada sócio nas sociedades limitadas. Veja que a alternativa ela está errada, mas há uma pegadinha aqui, né? Na sociedade limitada, a responsabilidade pelas dívidas da sociedade não satisfeitas com o patrimônio, elas de fato se limitam pelo valor do capital social não integralizado. É realmente isso. Somente poderá ser cobrado o que falta integralizar. Mas com um detalhe importante: poderá ser cobrado de qualquer sócio e não apenas daquele que deixou de pagar. Diante de dois sócios de uma sociedade em que um pagou toda a sua participação e o outro não pagou, qualquer um dos dois poderá ser cobrado por isso. Tecnicamente, eles respondem solidariamente pela integralização. Então, a alternativa é errada, porque ela deixa aqui a regra de que cada sócio responderia apenas por sua parte, o que não é verdade. A alternativa B, limitada ao valor do capital social nas sociedades capital-indústria. A alternativa errada, porque essa sociedade capital-indústria não existe mais no nosso ordenamento. A alternativa, ela se refere a um tipo societário não mais previsto no Código Civil, portanto, em conflito com o próprio enunciado da questão. A alternativa C,
limitado ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas nas sociedades anônimas. É exatamente isso. Então, a alternativa C é a alternativa correta. Na sociedade anônima, o acionista responde apenas pelo preço de emissão da sua ação. Preço de emissão que tecnicamente não é a mesma coisa de valor de capital social. É um valor diferente, é um valor de referência, é um valor arbitrário até definido, que não se confunde com o valor do capital social. É importante para não confundir com limitada. Mas a alternativa correta. Nas SA, a responsabilidade está limitada ao valor do preço de emissão das ações. E só para comentar, a alternativa D, limitada ao valor do capital nas sociedades em nome coletivo. Isso está errado. E está errado porque na sociedade em nome coletivo, a responsabilidade é ilimitada. Portanto, não se aplica aqui a limitação do capital. Nossa próxima questão. Uma questão que foi exigida na prova do Ministério Público do Estado de São Paulo. Também uma das provas mais concorridas aqui dos concursos jurídicos no Brasil. Questão. O débito civil de empresário individual, dentista, médico, etc., pode ser garantido por expropriação do seu estabelecimento empresarial? Veja, vamos entender o enunciado. Existe o empresário individual que é dono de um restaurante. E lá, como dono do restaurante, ele faz dívidas na sua atividade. Faz empréstimo de capital de giro no banco, compra o maquinário de cozinha, compra matéria-prima para o restaurante. Bom, mas o empresário individual, que é dono do restaurante, ele também vai fazer uma cirurgia plástica, vai fazer um atendimento com o dentista e dá lá um cheque sem fundo para pagar o médico, o dentista, etc. Portanto, um débito de natureza civil desse empresário individual, que não tem nada a ver com o seu estabelecimento, nada a ver com o seu restaurante. O que a questão nos coloca? Se esse médico, esse dentista, ele pode cobrar a dívida oriunda do tratamento médico sobre o patrimônio que compõe o restaurante. Que vale lembrar, né? É um patrimônio que pertence ao empresário. Da mesma forma que o seu carro pertence, a sua conta bancária pertence, o seu imóvel pertence. A questão é, poderá esse dentista que não tem relação com o restaurante cobrar as dívidas do dono do restaurante, fazendo a execução recair sobre o restaurante? Vamos às alternativas. Alternativa A, não, porque os débitos cíveis são constituídos fora da atividade normal dos negócios. Errado, né? E por que errado? Nós vimos na explanação que no empresário individual o patrimônio é único, o patrimônio é um só. E se o patrimônio é um só, o credor pode escolher parte do patrimônio sobre a qual recairá a cobrança. Então é óbvio que esse dentista poderá cobrar sobre o restaurante. Como ele poderia escolher a casa de campo, como ele poderia escolher uma aplicação financeira, é benefício e prerrogativa do credor escolher o patrimônio. Então a alternativa A, equivocada, porque ela diz que não é possível. A alternativa B, sim, porque os débitos cíveis têm a mesma natureza dos débitos empresariais. Veja, a resposta é sim, ele pode cobrar, mas não por esse argumento. Não é porque os créditos têm a mesma natureza. O crédito de natureza civil não tem a mesma natureza do empresarial, não é por isso. Alternativa C, não porque a empresa mercantil constitui patrimônio próprio, equivocado nós já vimos. Sim, porque o estabelecimento está inserido no patrimônio único do empresário. Resposta correta. Como nós explanamos, patrimônio único, não há divisão. E só para comentar, não, porque o patrimônio do empresário não se confunde com o patrimônio civil. Alternativa equivocada, que nós já falamos e mostramos que não se aplica. Portanto, com isso, nós encerramos aqui o nosso programa. Foi um grande prazer estar aqui com vocês e esperamos em breve revê-los. Um bom dia e uma boa tarde a todos.